começa agora mais um programa da TV CREA Minas. Nesta edição, você acompanha com a gente a segunda parte do especial sobre saneamento básico. Vai saber o que dizem os especialistas sobre a universalização do saneamento e conhecer um bom exemplo que vem de um distrito de luz no Centro-Oeste mineiro. E tem muito mais, não saia daí. No último programa, o ex-presidente da Funasa, Gilson Queiroz, abriu a série especial sobre o saneamento básico, falando do trabalho da Fundação e da parceria pioneira com o CREA Minas. Agora, na segunda parte da série, vamos conhecer os desafios do saneamento. Quais as principais demandas, quais os entraves e o que já deu certo? Do interior de Minas vem um exemplo de boas práticas que melhorou a qualidade de vida de uma comunidade inteira. Confira. Este é o município de Luz, que tem 18 mil habitantes e fica no centro-oeste mineiro. E não muito longe, a 20 quilômetros, está o pequeno distrito de Esteios, onde vivem quase 870 pessoas. No pacato lugarejo, hoje os adultos estão mais tranquilos e deixam as crianças brincarem à vontade. É que o esgoto já não corre mais a céu aberto e as fossas fazem parte do passado, na casa de moradores como a Adriene. É mais higiênico, né? Uma coisa que a gente joga lá, vai tudo embora, então a gente não tem que ter aquela preocupação que fossa vai encher, que vai entornar, igual a nossa que deu problema na encanação, então para nós foi bom. Foi esta a estação de tratamento de esgoto inaugurada no primeiro semestre deste ano que acabou com a dor de cabeça do povo de Esteios e com o risco de doenças provocado pela falta de saneamento básico. Cada real gasto em saneamento, você economiza R$5 na saúde. Então é muito importante, né, para a questão da saúde pública, mas também não é menos importante para a questão do meio ambiente, porque a gente sabe que a questão do meio ambiente está diretamente ligada ao tratamento dos esgotos. A obra se tornou possível graças a uma parceria da Prefeitura de Luz com a Funasa e ficou a cargo do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. Os dejetos chegam direto nesta primeira caixa de concreto, onde já passam por um filtro. É o tratamento preliminar. Depois vão para esta outra grande caixa de cimento, onde as bactérias entram em ação, decompõem os dejetos e liberam gás. A água que sobra vai para estas duas lagoas, onde fica por mais um tempo e depois é devolvida ao leito do rio. Ela não é potável, portanto imprópria para o consumo humano, mas é tratada o suficiente para voltar à natureza sem provocar danos ambientais. Sem dúvida nenhuma é uma conquista para nós, né? Porque hoje apenas 38% do esgoto do Brasil é tratado. Então, sem dúvida, é uma conquista muito grande, um sonho realizado. Toda a estrutura demorou 1 ano e meio para ficar pronta e começou a funcionar em janeiro deste ano. O valor investido aqui foi de R$1.700.000, dinheiro que veio da Funasa, por meio do Programa de Aceleração ao Crescimento, o PAC 2. Para o então presidente da Funasa, Gilson Queiroz, a universalização do saneamento básico ainda é um desafio para o Brasil. São imensos os desafios. Nós temos hoje um déficit importante. A gente pode considerar que a maior parte do esgoto coletado nas nossas cidades hoje são lançados sem tratamento nos cursos d'água. A maioria dos resíduos, do lixo coletado nas cidades também é coletado, não existe separação, não existe a recuperação da matéria-prima que está ali colocada. E nós lançamos também nas nossas cidades em locais de forma inadequada. Então, tudo isso são problemas que trazem problemas à saúde pública e trazem também um comprometimento do meio ambiente. No caso de Esteios, um desafio que começa a ser superado. Então, eu diria que é um exemplo importante a ser seguido, de como um município pode se apropriar das suas responsabilidades e buscar a solução e conseguir vencer os desafios. E assim como aconteceu neste distrito de Luz, outras cidades por todo o estado também reconhecem a necessidade de se investir em saneamento. Em 2013, durante os encontros regionais, foram muitas as demandas registradas nesta área. Um item amplamente discutido e orientado durante as reuniões.
Eu acho que ela é um desafio para a maior parte dos municípios e é um desafio, eu diria, estadual e nacional, né? Não é só um desafio local. Por que nacional e estadual? Porque é um desafio de regiões, do conjunto dos municípios, das bacias hidrográficas, do tratamento dos resíduos que muitas vezes não pode, nem precisa ser feito localmente, pode ser feito regionalmente, não é? A conservação dos recursos hídricos, a melhoria da permeabilidade do solo nas áreas urbanas, cada vez mais as cidades impermeabilizam os solos. Então é importante que quando cai a chuva você tenha uma ampliação da permeabilidade dos solos, e isso só vai ser possível se a gente tacar isso em todas as cidades, melhorar a questão da permeabilidade dos solos no conjunto das cidades. Então isso é uma ação muito mais do que unicamente municipal. Para traçar um panorama para a gente sobre o tema e falar dos desafios da universalização do saneamento básico, eu recebo no estúdio o engenheiro civil, mestre em saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e doutor em epidemiologia, Léo Heller. Léo, prazer tê-lo aqui. E tem muito mais, né? Pós-graduado, pós-doutorado também, né? Esse assunto de saneamento você domina, né, Léo? Fala para a gente como é que é o quadro hoje no Brasil e pontua Minas Gerais para a gente. Bom, enfim, tem um diagnóstico muito interessante sobre o quadro do saneamento no Brasil traçado pelo PlanSAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? E o PlanSAB, ele procurou trazer uma dimensão mais da qualidade do atendimento dos serviços nesse diagnóstico, né? Então, o PlanSAB mostra que nós temos desafios muito grandes, né? Em números muito gerais, né, o PlanSAB diz que nós temos cerca de 40% da população brasileira sem um atendimento adequado por abastecimento de água, né? Cerca de 50% sem um atendimento adequado em esgotamento sanitário e cerca de 40% sem um atendimento adequado em manejo de resíduos sólidos, né? Ele não traz um número para drenagem urbana, que seria o quarto componente do saneamento, mas ele mostra, por exemplos, né, de que nós temos situações muito críticas, muito dramáticas, né, de enchentes periódicas nas cidades. Então, esses números revelam que nós temos um passivo enorme ainda na área de saneamento a ser atendido, né, que submete as populações a grandes problemas de saúde pública, o ambiente a graves problemas de poluição. Então, o país deveria colocar isso como um item prioritário na sua agenda do desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que a política pública de saneamento, se comparada com outras políticas públicas, outras políticas sociais, está muito defasada, né? Ela talvez seja a de pior desempenho dentre as diversas políticas públicas nacionais. Agora, com esse plano nacional que foi instituído, você acha que se ele for seguido corretamente, certinho, isso pode amenizar num prazo, assim, 20 anos é o que se fala da universalização. Fala um pouco para a gente sobre isso. Certamente, né? Planejamento é uma das carências do setor. O setor trabalha muito de forma voluntarista, imediatista, né, pontual, né, sem pensar num planejamento mais global. E o PlanSAB veio exatamente para suprir essa lacuna. O PlanSAB foi aprovado em dezembro de 2013, é muito recente, né? E tem uma perspectiva, um horizonte de 20 anos. Na verdade, no final dos 20 anos, né, não se atingiria ainda a universalização, mas se aproximaria dela, né? Então, se o governo federal, né, estaduais e municipais seguirem as orientações do PlanSAB, certamente nós teremos um quadro muito melhor, né, nesse período de 20 anos. Não é simples, né, fazer o PlanSAB acontecer. Vai exigir uma reorganização muito grande, né, especialmente do governo federal. O governo federal tem agido relativamente bem com o saneamento, especialmente financiando, né? Nós estamos num período de muito mais recursos financeiros do que estivemos 10 anos atrás, por exemplo, né? Mas esses financiamentos ainda são pulverizados, são pontuais, eles não se articulam numa visão de planejamento mais nacional, não é? Então o financiamento para o saneamento hoje é quase que sinônimo do PAC, né, do Plano de Aceleração do Investimento, Programa de Aceleração do Investimento e do Crescimento, né? E não necessariamente esses investimentos têm se articulado, né, num planejamento mais global. Então o grande sonho é que o PAC observe o PlanSAB, né, e nós teríamos um momento totalmente diferente.
Além disso, né, é muito importante capacitar os municípios. O saneamento não é feito em Brasília, né? Brasília financia, formula, planeja, mas o saneamento é um serviço tipicamente local, né? E exige dos municípios, vai exigir dos municípios uma reorganização. Vocês estão mostrando aí o exemplo de Luz, né? Esse é um bom exemplo. Parece que está faltando um distrito só para que fique o município, né, todo com 100% de tratamento de esgoto e água de esgoto. Exatamente. Né? Então, esse exemplo mostra que é possível, né, os municípios se organizarem, constituir seus serviços autônomos, né, priorizar as áreas rurais, não ficar só atento às áreas urbanas, sede municipal, pensar no saneamento de forma mais global. Saneamento não é só água, não é só esgoto, envolve o tratamento de esgoto, envolve o manejo dos resíduos, envolve o controle das inundações. Então, pensar dessa forma global, organizar os municípios, criar um sistema, inclusive, de arrecadação, isso é importante, né? Ter tarifas condizentes que ajudem a sustentar o serviço, mas, ao mesmo tempo, não penalize os pobres, né, que às vezes não têm capacidade de pagar as tarifas. Aí nós teríamos, sim, uma realidade muito diferente. É muito fundamental também que os municípios elaborem os seus planos municipais de saneamento. Essa é uma exigência da lei, né, de 2007, e nós estamos vendo que poucos municípios elaboram. Muitos dos planos que existem são planos inadequados, né, são feitos apenas para cumprir uma exigência, não tem uma visão estratégica. Isso que eu ia te perguntar, porque o CREA, junto com a FUNASA, fez um trabalho pioneiro de capacitação de municípios, ia ser 100 no início, já passou de 400, mas o que notou-se é a falta de gente para gerir isso mesmo, para fazer. Muitos não sabiam nem como começar. Né? Então, a gente percebe que os municípios, principalmente os menores, às vezes não perdem o recurso, perdem prazos, porque não começa, não tem aquela pessoal capacitado para isso. E é o que você falou, que essa capacitação é muito importante. Né? Não adianta promover isso lá em Brasília e esquecer de levar essa oportunidade, né, para os municípios. E, ao mesmo tempo, não basta fazer o plano. Né? A gente tem trabalhado com a ideia de que plano não é sinônimo de planejamento. Né? Plano é uma parte de um processo de planejamento. Então, fazer os planos, os municípios hoje estão muito obsessivos por fazer o plano, porque se não fizer, não tem acesso a recursos. Né? Isso também não é suficiente. Precisa ter bons planos e o município se estruturar para desenvolver, para aplicar, para executar o plano. Né? O que exige uma estrutura permanente, monitoramento, ajustes, né? Revisões periódicas do plano. Quando se faz um plano, nós estamos pensando em um futuro de 20 anos para frente. Né? Então, existem muitas incertezas em 20 anos. Por isso que é muito importante que os planos sejam dinâmicos, eles consigam trabalhar com essas incertezas, consigam se adaptar a novos tempos. Né? Agora, é importante mobilizar a comunidade também. Como é que a comunidade pode estar inserida nessas políticas públicas de forma mais decisiva, assim, para trabalhar, para saber cobrar, para ter esses recursos realmente? Bom, a participação e o controle social também são previstos na lei de 2007. E a gente observa que elas são muito incipientes ainda. Né? Então, é muito importante que os planos sejam feitos de forma participativa, procurando captar as demandas da comunidade. E tem um instrumento que tem sido muito estimulado, mas que ainda tem sido pouco aplicado, que são os conselhos municipais de saneamento, né? Que seriam espaços nos quais a população teria voz, teria oportunidade de apresentar suas demandas, teria capacidade de controlar as políticas públicas mal desenvolvidas, né, quando acontecem. Então, esse é um caminho muito interessante, né, de criar conselhos, né, em que haja representação da população. Não necessariamente precisa ser mais um conselho de saneamento. Tem alguns municípios que dizem que já estão saturados de conselhos, né? Mas o tema do saneamento precisa estar presente. Pode estar presente, por exemplo, nos conselhos de saúde, nos conselhos de meio ambiente, nos conselhos das cidades. Mas é muito fundamental que haja controle social sobre as políticas de saneamento. Agora, em termos de Brasil, assim, há muita diferença com relação ao saneamento? Sim. Preocupantes, assim, até? O Planasa constata isso. Né? Uma marca da política de saneamento é o que nós chamamos de assimetria. Né? Então, por exemplo, se você compara a cobertura no sul e sudeste com norte e nordeste, a diferença é gritante. Né? Norte e nordeste muito inferior. Se você compara a cobertura das áreas urbanas com as áreas rurais, a mesma assimetria vai aparecer. A gente fez, inclusive, alguns ensaios mostrando que
há diferenças de acesso em função da escolaridade, em função da renda familiar, em função da etnia, né? Indígenas, quilombolas têm menos acesso do que brancos, não é? Então, essa assimetria é muito característica do saneamento. Então, é muito importante que haja uma política de reverter essa exclusão, né, que historicamente foi instalada na área de saneamento. E é um processo que pode ser feito também em conjunto, né? No caso de algumas prefeituras, pode se unir em consórcios. Dá para fazer, né? Dá para fazer, né? Exatamente. Consórcios são modalidades interessantes, né? É necessário, e a Funasa já começa a trabalhar nessa direção, haver um programa específico para o saneamento rural, né? A área rural, ela tem particularidades e ela foi abandonada pela política de saneamento, né? Existe um debate importante que precisa ser encarado sobre a participação privada no saneamento. Nem sempre a participação privada é útil, é favorável, né? Porque você colocar o saneamento como uma mercadoria, algo que gere excedentes econômicos, lucro, muitas vezes pode gerar a exclusão das populações pobres que não conseguem pagar, né? Essa é uma questão, inclusive, aqui em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, a nossa Companhia Estadual de Saneamento, hoje, ela é semi-pública e semi-privada, né? Ela tem quase a metade das suas ações nas mãos de investidores privados. E a gente tem notado que isso não é salutar para o saneamento, né? Porque isso introduz na companhia a necessidade de gerar lucro, né, de distribuir dividendos anuais nas bolsas. E isso pode ocorrer em detrimento de situações que são menos lucrativas, né? Fazer saneamento nas áreas rurais, nas favelas, eventualmente fazer tratamento de esgoto, que não aumenta a arrecadação. Então, esse é um debate importante, precisa ser encarado. Existem experiências de privatização. É um desafio também. É um desafio, né? Muitos países embarcaram nessa onda, né, neoliberal de privatizar os serviços e foram muito mal sucedidos. 2 bons exemplos são Argentina e Bolívia, né, que tiveram que reverter esses processos. Então tem uma agenda enorme de discussão, né? Se nós quisermos pensar em universalizar as ações de saneamento, precisamos superar diversos entraves. Professor Léo, muito obrigado pela participação aqui no programa, viu? Volte mais vezes. Eu que agradeço o convite, estou à disposição do CREA. Bom, gente, no próximo programa você acompanha a última parte da série sobre saneamento básico. Vai ver que muitas cidades que participaram das capacitações da parceria CREA-Minas-Funasa já elaboraram os planos municipais de saneamento e vai conhecer melhor também o trabalho de apoio oferecido pelo Conselho. Não perca! No próximo bloco, você vai ver como foi a entrega do Prêmio Destaques da Engenharia Civil na capital. É um instante só. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na Mútua. É só se associar. Mútua, Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O presidente do CREA Minas foi um dos homenageados da 12ª edição do Prêmio Destaques da Engenharia Civil, promovido pelo IMEC, o Instituto Mineiro de Engenharia Civil.
A noite foi de homenagens e também de reencontros. O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, por sua liderança à frente do Conselho e por implementar ações na área tecnológica em benefício dos engenheiros, da construção civil e da sociedade, foi um dos destaques do evento organizado pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil. Ele foi o primeiro a receber a homenagem. As nossas promoções nós fazemos a valorização profissional. E claro, ao mesmo passo que nós cumprimos o nosso dever legal com a fiscalização, com o atendimento, com a melhoria dos procedimentos, né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel institucional e é isso que nós trabalhamos diuturnamente para responder à realidade que os profissionais nos pedem em toda Minas Gerais. Jobson Andrade também destacou a importância da homenagem às empresas. Elas aglutinam diversos insumos, recursos humanos, materiais, equipamentos, elas guardam tecnologia, o que a gente chama de know-how, elas fazem o investimento, financiam atividades da engenharia, então é um ambiente que nós temos que ter a máxima atenção, é muito apropriado, muito oportuno que o IMEC tenha esse reconhecimento anualmente, a esse trabalho primoroso das empresas que guardam lá as atividades dos nossos profissionais. O Prêmio Destaques da Engenharia Civil está na 12ª edição. O evento tem como um dos objetivos reconhecer profissionais e empresas que têm contribuído de forma notória para o desenvolvimento social e econômico e para a engenharia de todo o Brasil. Entre empresas e profissionais, neste ano foram 40 homenageados. Um deles, o ex-presidente da Funasa, engenheiro civil Gilson Queiroz, pela gestão focada na promoção da melhoria sanitária nos domicílios de Belo Horizonte e aprimoramento nas condições de atendimento do SUS. O vereador engenheiro de Minas, Tarcísio Caixeta, também teve o trabalho junto ao Legislativo Municipal reconhecido. E o destaque foi para a promoção do uso de ocupação do solo, permitindo à capital mineira um desenvolvimento sustentável. Os parques situados nas áreas urbanas são importantes para a nossa qualidade de vida e preservação de ecossistemas que abrigam centenas de espécies de animais e plantas. Locais de lazer e pesquisa, os parques são também mercado de trabalho para profissionais das áreas tecnológicas. Você vai conhecer agora um pouquinho dessas atividades e se encantar com cenários de rara beleza. Quando o assunto é natureza preservada, Minas Gerais tem muito a oferecer. São vários os parques espalhados por todo o estado que atraem milhares de visitantes. E não é preciso ir longe para encontrar a tranquilidade que as áreas verdes oferecem. Aproveitar melhor os parques e jardins dentro das cidades pode ser uma experiência revigorante. E quem mora ou visita Belo Horizonte não tem do que reclamar. A diversidade de ecossistemas é grande por aqui e a prova está em um dos cartões postais da cidade, o Parque Municipal. Um refúgio verde para quem vive em meio ao caos da cidade grande. Acho ótimo, porque é uma área central, né? Ter esse verde todo, para mim é fundamental. Passear é muito bom, agradável. O ar é diferente, você chega ali no portão, você já sente a diferença. A biodiversidade do Parque Municipal impressiona. São cerca de 330 espécies de plantas ornamentais e 300 de árvores nativas e exóticas. O local também abriga animais como os micos que brincam tranquilos entre os galhos e as mais de 100 espécies de aves. Quem cuida disso tudo é a bióloga Tatiane, que explica a importância desse espaço para uma cidade como Belo Horizonte. Primeiro, por causa da expressiva vegetação que tem aqui. Segundo, porque é um local de lazer onde você pode utilizar um ambiente arborizado, um ambiente ajardinado, observar aves, observar outros animais. A natureza está próxima da natureza ao mesmo tempo, né? Podendo fazer lazer, fazer esporte, passear, contemplar. E quando você entra aqui, você esquece até que está no centro da cidade, né? O parque foi inaugurado em 1897, antes mesmo da fundação de Belo Horizonte. Na época, todo este espaço era uma chácara e, é claro, existiam muitas plantas por aqui.
Mas, de acordo com a administração, tudo o que encontramos hoje, quase todas as espécies de árvores, vieram de fora. As figueiras, por exemplo, foram trazidas da Ásia e agora se tornaram símbolos do Parque Municipal. É muita área verde em meio à floresta de pedra, mas acredite, o parque já foi maior. Tinha originalmente 600 mil metros quadrados e hoje não passa de 180. Mesmo assim, espaços como este ajudam e muito a amenizar os impactos ambientais provocados pelo crescimento das cidades. A primeira coisa que todo mundo entende por parque é a questão do lazer, da diversão, da contemplação. Mas o parque também tem uma função ambiental, como, por exemplo, ajudar o microclima. No Parque Municipal, que está no hipercentro, a temperatura chega muitas vezes 2 a 3 graus abaixo da temperatura que faz na Praça 7. Então, ele ajuda o microclima. A outra função é a recarga dos lençóis freáticos. Toda essa chuva que cai nesses 3 milhões de metros quadrados dos nossos parques são infiltrados e, evidentemente, vão carregar o lençol freático que abastece as nossas centenas de minas espalhadas pela cidade. O mesmo se aplica ao Parque das Mangabeiras, outro importante local de lazer e turismo ecológico de Belo Horizonte. Fundado no início da década de 80 e cedido à prefeitura por uma antiga mineradora. Ele tem quase 2.800.000 metros quadrados, que compõem cerca de 3% de todo o município. E o local recebe cerca de 30 mil visitantes por mês. Se o Belo Horizontino quiser passear no parque, ele abre o site da prefeitura, www.pbh.gov.br. Vai lá e procura Fundação de Parques Municipais. Ele vai achar um mapa e cada parque ele vai clicar lá, ele vai ver o que o parque tem, o que o parque oferece para o seu lazer, para a sua diversão. Pouca gente sabe, mas no início da década de 80, Belo Horizonte contava apenas com os parques Municipal e das Mangabeiras. Apesar do acelerado crescimento urbano, a cidade conta hoje com 82 locais de áreas verdes, entre eles os parques, praças e jardins. Avanço e preservação que só foram possíveis graças ao trabalho de profissionais como os engenheiros florestais. Mas afinal, que tipo de atividade eles desempenham? Eu coordeno uma equipe terceirizada e elaboro laudos para a fundação no que compete a poda, supressão de árvores. E essas turmas terceirizadas, elas executam esse trabalho. Geralmente as podas são feitas para você compatibilizar os equipamentos urbanos com a vegetação arbórea, como luminárias, fiação elétrica, cerca elétrica, telhados. E as supressões, geralmente a gente faz quando a árvore traz, de certa forma, um perigo para o visitante. Outro profissional da área tecnológica que tem fundamental importância quando o assunto é preservação é o engenheiro agrônomo, como o Denilson, um dos responsáveis por manter toda a beleza do Parque Lagoa do Nado, na região norte da capital. Aqui são 113 mil metros quadrados e a vegetação é composta por espécies do cerrado e pela mata ciliar que envolve a lagoa, formada pelo represamento de 3 nascentes. É uma prova de que os conhecimentos da área agronômica que são relacionados ao cultivo, ao manejo de espécies vegetais não estão restritos ao campo, né? A produção agrícola. Dentro das áreas urbanas também existe espaço para aplicação das técnicas agronômicas, né? Então, um plantio bem feito, um manejo bem feito é garantido que os parques estarão bem cuidados, bonitos, para que a população usufrua. Áreas importantes para a nossa qualidade de vida, que estão sob o olhar atento de profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente. O programa termina aqui. Até o nosso próximo encontro.